Bom dia! Meu nome é Yara Ramires. Hoje eu vim aqui falar com vocês sobre Tantra, pessoas LGBTQIA+, e polaridades de energia. Para quem já ouviu, leu, pesquisou, participou de alguma coisa de Tantra, provavelmente já ouviu falar sobre essa questão de energias masculinas e femininas. No Tantra, na maior parte das tradições tântricas, a gente fala sobre essa questão das energias opostas e complementares que existem em tudo, né? Claro, escuro, raso, profundo, interno, externo. E essas energias foram chamadas também de masculino e feminino, o que deu um grande problema na minha percepção. Porque a gente acaba atrelando a energia feminina ao sexo biológico feminino. E a mesma coisa com o masculino. Quando, na verdade, a energia, ela não está necessariamente, ela não é limitada a um corpo biológico. Eu vou dar um exemplo disso. Se a gente pensar arquetipicamente, a energia feminina, o que ela representa? Ela representa a introversão, as águas profundas que descem, né? A lua, ela rege, né, esse arquétipo dos sentimentos, das emoções, que mais? Da intuição, um movimento de para dentro, para baixo, de receptividade, né? E deixa eu ver aqui mais. De sensibilidade, né? De também como tá muito voltado para dentro, então muito sensível, muito aberto a sentir, perceber internamente as coisas que se movimentam com as influências externas. E aí, por um outro lado, essa energia masculina, né, tá relacionada ao que vai em oposição a isso, que vai para fora, o que vai para fora e para cima, o que aquece, o que age, o que dá sustentação, o que dá apoio, o que muda, se transforma, assim, né? Nesse lugar de expansão, esse movimento mesmo que vai, né? É o fogo, é o ar, né? Pra cima. Os pensamentos, né? A razão, a lógica, tudo isso tem a ver com essa energia, a energia masculina. Não significa que é a energia dos homens. Esse vídeo é pra gente falar, deixar bem claro isso. Não tô falando de energia de homens e mulheres, mas sim energia do princípio que a gente chama de masculino e feminino. E todos nós somos concebidos a partir da união de também dois gametas, né, complementares, que são o que a gente chama de gameta masculino e feminino, espermatozoide e óvulo. Aí que entra essa confusão. Por um gameta masculino e feminino, biologicamente masculino e biologicamente feminino, dar a nossa união, todos nós temos essa influência, né, dessas energias complementares. Mas isso não significa que se eu me desenvolver do sexo biológico feminino, eu só vou ter uma, justamente porque eu tenho as duas. Todos nós temos tudo. Isso é uma base do Tantra, assim, né? Tudo que tá dentro tá fora. Se tudo que tá dentro tá fora, tudo que tá fora tá dentro, significa que dentro de mim eu tenho todas as energias, né? E mesmo quando a gente fala assim, eu sou tímido, eu sou extrovertido, isso é uma parte de você, porque você não é igual em todas as situações. Pode ser que em comparação com tal pessoa você seja mais tímido para determinada situação em determinado momento. Isso não é uma regra de vida, né? Então, não sei se vocês estão ouvindo, os cachorros estão aqui uma coisa. Mas então, o que isso significa? Como que... Aí vamos
agora olhar para as pessoas LGBTQIA+. Cada uma dessas siglas, né, a gente tem que fazer recortes específicos. Hoje eu vou fazer um vídeo geral e depois eu quero fazer vídeos específicos falando sobre pessoas trans, pessoas homo, pessoas bi, pessoas pan, assexuais, né, e como que a energia acaba... a gente pode olhar para essas intersecções. Mas assim, de um modo geral, o que eu quero dizer? Que a gente a gente pode ter uma energia que sobressai um pouco mais. E que isso independe do seu sexo biológico. A prova disso é se você conhecer, por exemplo, às vezes tem mulheres lésbicas que se sentem mais femininas, mulheres lésbicas que se sentem mais, muito entre aspas, mas muito entre aspas, mais masculinas nesse sentido dessa energia que a nossa sociedade entende como masculino e que acaba atribuindo ao sexo biológico masculino, tá? Por isso que eu tô colocando entre as aspas. Vamos pensar em exemplo, às vezes acabam sendo mais ativas na relação sexual, às vezes acabam usando roupas que a nossa sociedade entende como de homens. Isso não significa que elas sejam um homem, que elas se identifiquem como um homem ou qualquer coisa assim, tá? Não, eu sou uma mulher e gosto de me vestir assim. Então, ela pode sentir que tem mais dessa energia masculina, né? Ou não, também. Ela pode ser... pode gostar de se vestir dessas roupas, mas se sentir que... Não, mas eu sou mais sensível da relação, não, mas eu sou mais introspectiva. E achar que mesmo no estereótipo do que a gente considera masculino, ela sentir que a energia dela predominante tem mais a ver com esse arquétipo feminino. Então é interessante a gente pensar nisso, que uma pessoa, o sexo biológico, a orientação sexual, a identidade de gênero, né, que gênero que a pessoa se considera, que pode ou não ser o mesmo do sexo biológico, né, do sexo de nascimento, ele não necessariamente precisa... todos eles não precisam necessariamente estar atrelados só à energia feminina ou só à energia masculina. Como eu falei, todos nós temos a mistura de todos eles. Mas, quando a gente nasce com um determinado sexo biológico, claro que isso pode trazer influências, né? Por exemplo, se você nasce com um útero, e você vai ter mais alguns hormônios do que uma pessoa que nasceu com testículos. Isso significa que todas as pessoas que nasceram com útero têm mais progesterona do que todas as pessoas que nasceram, por exemplo, com testículo? Não, não. E essa que é a beleza do mundo. Há uma variedade muito grande, né? Por exemplo, tem mulheres, apesar de que geralmente, pensando do ponto de vista biológico, pessoas que nascem do sexo biológico feminino acabam tendo mais facilidade com flexibilidade e mais dificuldade com ganho de força muscular. Eu sou formada não, eu estudei 2 anos e meio de educação física e a gente estudava muito isso, a parte genética e tal. Só que isso significa que todas as mulheres, pessoas que nasceram do sexo biológico feminino, vão ter essa característica? Não. Tem algumas que desenvolvem massa muscular muito mais fácil. E, enfim, né? Hoje em dia, o que a gente pode considerar que é 100% natural também? É muito difícil isso, porque nós somos influenciadas por tantas coisas, mas tantas coisas. Pensa, você nasceu e te colocam um brinco, ou um vestido, ou batem nas suas costas, ou fazem um carinho no seu cabelo só por conta do teu sexo, por causa do teu genital. Então, eu acredito profundamente que muitas das características que a gente atribui ao sexo biológico masculino, ao sexo biológico feminino, na verdade, tem muito mais a ver da nossa construção social do que biológica. Por quê? Porque, gente, se você vê crianças, como os adultos ou outras pessoas tratam crianças, é muito diferente. Eles muito se baseiam no sexo. A primeira coisa que você pergunta, qual que é o sexo? Qual é o sexo? E aí você vai dar um brinquedo que estimula a correr, estimula a lutar, ou um brinquedo que estimula a cuidar, que estimula se produzir, né? Então isso pensa, ao longo de 10, 20, 30, 40, 50 anos, óbvio que o teu cérebro, o teu sistema, tuas células vão acabar desenvolvendo mais alguns sistemas do que outros.
E é por isso que eu considero que essa questão de energia masculina e feminina também não dá pra gente atrelar só ao sexo biológico. É uma construção genética, é uma construção social e eu acredito ser até uma construção espiritual. De um modo geral, eu acredito que todos nós temos todas as energias, mas que a gente também pode ter um pouco mais de uma ou de outra, e tem pessoas que também, elas oscilam, né? Hora eu tô mais um, hora eu tô mais outro, às vezes tem épocas que tá mais um ou tá mais outro, ou por exemplo, né, no caso de pessoas bissexuais, pessoas pansexuais, eu já presenciei algumas, isso não é que todas, mas já presenciei o caso de algumas que quando se relacionam com um homem, tendem a assumir mais um papel específico. Quando se relacionam com mulher, acabam assumindo mais outro papel específico. E às vezes isso a pessoa nem percebe direito, né? Então, isso tudo é tão variável e é tão sutil que eu acho um perigo a gente resumir pessoas a uma característica. Aí já me falaram, mas Yara, se você pensar a vulva, a vagina, ela já é pra dentro, enquanto o pênis é pra fora. Isso já tá dizendo de uma característica mais, né, que eu falei, yin yang, que é mais expansiva ou mais introvertida. Mas, gente, tudo depende do ponto de vista, porque todas as vaginas são iguais. Tem vaginas que são mais pra fora, os lábios internos são maiores, tem clitóris que são maiores, tem clitóris que são menores. Tem pênis que são maiores, tem pênis que são menores, tem pênis que são mais largos, tem pênis que são mais finos, tem saco escrotal que é mais relaxado, tem saco escrotal que é mais contido. E uma pessoa também não se resume só a um genital, né? Pelo amor de Deus, gente, olha tudo isso que existe numa pessoa e o órgão genital é uma parte disso. Então, assim, não dá pra resumir todo um ser e toda uma energia desse ser a uma parte desse corpo, né? E aí, por isso também que essa questão de a gente pensar em pessoas trans é exatamente isso. O sexo biológico não define essa energia predominante na pessoa. E a pessoa pode ser, por exemplo, nasceu com o sexo biológico feminino, mas se considera um homem trans e pode querer ter mais energia feminina. E tá tudo bem. Ser uma pessoa mais sensível, ser uma pessoa mais vaidosa, ser uma pessoa mais delicada e ainda assim se considerar um homem trans, né? Nesse lugar de que a gente segregou que homens têm que ser e mulheres têm que ser. A gente perde tanto, porque, gente, são tantas possibilidades que a gente pode explorar nesse mundo lá fora, né? Não só na sexualidade, mas também. Mas a nossa vida toda, né? Quando eu comecei a fazer dança de salão, foi muito interessante experimentar esse lugar de ser conduzida, porque na minha vida eu tinha muito ímpeto de eu conduzir, de eu fazer, de eu controlar, de eu estar nessa organização. E na dança de salão, um lugar de ser conduzida, de se entregar, de estar mais vulnerável a receber os estímulos do outro e tentar entender o que significava e responder isso, foi uma experiência muito legal. Mas teve uma hora que eu falei, eu não quero ficar só nisso. Às vezes eu quero fazer um movimento e eu tenho que ficar rendida nesse papel de que eu só posso responder, eu não posso propor, né? E se às vezes eu quiser conduzir um movimento? E se às vezes, como conduzida, eu quiser experimentar uma outra coisa? E aí foi muito legal. Pra mim, assim, a dança de salão é muito tântrica, porque ela envolve muitas coisas de dar e receber, né? Quando ela não fica pautada só nos passos, quando tá se trabalhando essa questão da conexão. Então, eu fui explorando outras coisas, de conduzir, de trocar condução, de estar num abraço, as pessoas estarem disponíveis. Vamos ver o que a gente sente vontade, vamos ver que energia que tá mais ativa, que energia que tá mais receptiva, e às vezes isso troca, às vezes não, né? E pra mim foi um bom espaço de treino. E nas práticas tântricas também tem muito isso, né? Da gente poder experimentar essas variações. Principalmente quando a gente não tá em espaços de tantra que são rígidos, heteronormativíssimos, né? Que dizem, não, você é mulher, vai pra lá, você é homem, vem pra cá. E que inclusive, por exemplo, já aconteceu também de pessoas homoafetivas, homossexuais, irem para curso de massagem e não ter polaridade, ou a pessoa não faz o curso, tem que fazer uma pessoa do sexo oposto,
E também, às vezes, pessoas bissexuais nem consideram a possibilidade delas fazerem com pessoas do mesmo sexo. Já mesmo, se tem a possibilidade de você fazer com o sexo oposto, você vai fazer com o sexo oposto, né? Então, isso é um lugar muito delicado, assim, que eu tenho cada vez mais trabalhado para criar espaço que a gente possa conversar sobre todas essas variações e essas multiplicidades de sermos, né? Que possamos ser e existir, não apenas presos a caixinhas e estereótipos. Esses nomes que a gente foi encontrando para se identificar, né? Que, se eu sou lésbica, se eu sou bi, se eu sou pan, se eu sou trans, se eu sou cis. Isso vai dando nortes, mas a gente não é só isso, a gente é tantas coisas. E mesmo dentro de cada uma dessas nomenclaturas tem tantas variações, né? Porque, gente, eu não sou a mesma de ontem. Que dirá eu ser a mesma que uma outra pessoa, né? Cada uma é muito diferente. Então, é isso. Eu espero que tenha dado para entender essa questão, né, das polaridades e como essas questões de gênero, de orientação sexual não necessariamente definem a tua polaridade predominante, e você não necessariamente também precisa ter uma polaridade dominante, ou essa polaridade não precisa ser dominante sempre também, né? Então é isso. Se você gostou, curte, compartilha. Se você ficou com alguma dúvida, alguma curiosidade sobre, se tem sugestões de vídeos, manda pra mim que eu vou adorar receber, tá bom? Namastê, lindo dia pra vocês e até a próxima.